Boa tarde, bom dia ou boa noite para quem não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu quero falar um pouco sobre quando a gente se acomoda com as coisas, entendeu? A gente tem que saber que a gente vive num mundo que a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre inovando, procurando coisas novas para melhorar o nosso viver. Não pelos outros, não porque alguém decidiu isso por nós, mas por nós mesmos. Às vezes acostumamos em coisas que nem nos edifica, mas a gente continua naquilo ali por conta do costume. A gente acostuma. É tipo uma pequena história que eu vou contar para vocês. Um certo monge ia passando com seu pupilo em um lugar muito distante. E lá de longe avistou uma pequena propriedade, como uma fazenda, como um lugar assim, como um sítio, daquele sítio bem que tinha poucas casas. E viu uma casinha lá, uma fumacinha saindo lá pelo foguinho, e aí eles decidiram parar lá, para descansar. E para ver se tinha algum alimento, porque já estava com dias que eles estavam andando e não tinham parado para se alimentar nem nada. E bateu naquela porta, e um senhor atendeu a porta e os convidou para entrar. Eles pediram água, ele convidou para entrar. E aí eles disseram que estavam peregrinando, que estavam indo para o lugar que eles precisavam ir, que estavam em ensinamento, né? Porque ele estava ensinando aquele discípulo dele a como ser um monge. Então o que aconteceu? Aí o homem foi e convidou eles para passar a noite lá, porque já era tarde, não queria que eles se aventurassem naquela estrada que era um pouco perigosa. Então eles concordaram em ficar. E ali fizeram um pequeno banquete, conforme as posses que eles podiam. Aí fez um café, veio queijo, veio leite, veio bolo, veio algumas coisas assim. E até o monge ficou um pouco admirado, falou assim, nossa, casinha tão simples, tem tudo isso. Ele falou, sim, porque aqui a gente tem uma vaca, que essa vaca é uma bênção na nossa vida. É uma vaca maravilhosa que nos dá o alimento todo dia, a gente nem precisa se preocupar. E se vocês quiserem, vocês podem ficar mais alguns dias com a gente, não precisa ser só essa noite. Tá certo. Aí, quando foi durante o dia, eles ficaram durante o dia e viu a mordomia daquele homem, daquela esposa dele. E ele disse: Você não vai trabalhar lá, não? Ele disse: Não. Enquanto você estava dormindo, eu fui lá, tirei o leite da vaca. E aí eu já peguei, já fiz o queijo. E a vaca dá muito leite. E dá pra gente fazer bolo, queijo, fazer leite de todo tipo aqui que a gente quiser, cozinhado. A gente faz, a gente inventa. Essa vaca é uma bênção na nossa vida. E simplesmente disse isso e se deitou na rede. Só que aí o monge achava que ele tinha outro tipo de trabalho fora a vaca. Ele achou que por conta do horário, ele ia trabalhar depois. Só que passou o dia inteiro e o homem lá na rede, saía para fora, conversava com a esposa e aquela vida e tal. Aí o monge foi e falou: Você tem tudo que você precisa? Eles tenho, tenho. Aqui minha vida é boa. Eu não quero uma vida melhor do que essa vida é maravilhosa. Tá bom, então. Aí o monge agradeceu pela estadia, agradeceu pelo alimento, agradeceu pela dormida e partiu. E disse: Quem sabe a gente não se encontra qualquer dia. Tá bom, foi embora. Quando eles subiram, já estava anoitecendo, eles subiram aquela serra bem grande, que era um lugar que tinha várias serras, e lá, em uma das serras, estava a vaquinha que ele tanto prezava. Então, o que aconteceu? Ele pegou o monge e disse para o seu pupilo: Olha, eu quero que você vá lá, empurra aquela vaca de ladeira abaixo. Aí ele ficou assim, passado. Acho que ele até mudou de cor. Ele não entendia por que, que ele falou aquilo. E ficou assim: Bom, eu vou obedecer. Ele não perguntou por quê, mas aí ele obedeceu e empurrou a vaca e a vaca caiu de penhasco abaixo. E o rapaz ficou assim, muito preocupado, muito triste. Ficou assim, sabe uma coisa que ele fez a pulso? E ele não entendia porque o mestre dele tinha mandado ele fazer aquilo. Mas também ele não perguntou nada, não falou nada, não disse nada com o seu mestre. E o que aconteceu? Eles seguiram o seu caminho.
foram embora. Só que o pupilo daquele monge ficou muito preocupado e disse: eu vou trabalhar e eu vou juntar dinheiro e vou ajudar aquela família, que aquela família foi tão bondosa com a gente, foi tão maravilhosa com a gente, e de repente, por minha causa, eles devem estar passando fome agora, porque o único sustento que eles tinham era aquela vaquinha, era quem dava tudo para eles. Então ele trabalhou alguns anos a fio, e tudo que ele juntou em dinheiro, ele colocou em um saco e saiu para peregrinar pelo mesmo lugar que ele fez há tantos anos com seu mestre. E aí ele foi e chegou no mesmo lugar. Só que quando chegou lá, não encontrou mais aquela casinha simples, humilde, bem pequena. No lugar dela tinha uma grande, enorme fazenda. E ao lado, por todos os campos, tinha plantação de milho, plantação de repolho, plantação de café, de cana, de várias coisas. E ele se admirou porque o lugar estava muitas mais vezes mais bonito do que o que ele tinha visto na primeira vez. O que aconteceu? Ele chegou lá e começou a procurar. Olha, eu estou procurando um casal que morava aqui e tal. E aí ele não foi na grande fazenda porque ele sabia que o pessoal era muito pobre e não ia estar lá. Então ele foi nas casas mais simples e perguntou. E o pessoal falava: ó, lá naquela casa grande, a maior casa que tiver nesse terreno que você enxergar, eles vão estar lá. Aí ele pensou: poxa, então eles arrumaram um emprego nessa casa, porque eles não tinham condição. Aí ele foi até a casa, a fazenda enorme, cheia de cavalos, um monte de coisa. Tudo que você possa pensar numa fazenda rica tinha. E quando ele chegou lá, que chamou o pessoal na porta, o homem apareceu. Aí ele se lembrou, disse: oi, tudo bem, você lembra de mim? Lembro sim, vamos entrar, muito alegre e tal. Aí disse: o senhor é aquele homem daquela casinha pequena, né? É sim. Aí o senhor agora está trabalhando aqui nessa fazenda, é isso? Não, eu sou o dono da fazenda. Minha esposa está ali, eu vou chamar ela. Aí disse: oxe, como pode ser tudo isso? Aí ele falou: mas como que aconteceu essas coisas? Ele disse: olha, no último dia que vocês foram embora, aconteceu uma coisa horrível com a nossa vaquinha, que nós tanto amava. É, ela caiu, escorregou do penhasco lá de cima da serra e caiu. Quando ela caiu, ela ainda estava um pouco viva, quase morrendo. Então um vizinho veio, viu ela gritando e nos chamou. Ainda dava para aproveitar, porque ela ainda estava viva. Então ele sangrou ela, terminou de matar, vendia a carne para todo mundo. Outros compraram o fato dela. Eu peguei o couro, vendi. E você me acredita que até os ossos dela deu dinheiro para mim? E a partir daquele dinheiro, como eu não tinha mais a vaquinha, um amigo meu foi e disse: olha, por que tu não planta milho? E aí eu plantei uma roça de milho. Desculpa, gente, é que eu me atrapalhei aqui na mão. E aí, depois daquele milho, deu tanto milho que eu tive que chamar os vizinhos tiveram que chamar outras pessoas que eles conheciam. Foi tanto milho, que eu juntei muito dinheiro e aí fiz outra roça, e fiz mais roça, e fui chamando mais gente, e fui contratando as pessoas, e aquilo foi me dando dinheiro. E de repente eu já estava abastecida de tanto dinheiro. Então eu comecei a ser o dono do milho por aqui. Plantei outras coisas, outras plantações aí tem, mas o meu forte é milho. Então, através disso, da minha vaquinha, meu filho, deu tudo isso, nós estamos aqui nessa casa enorme, que eu e minha mulher se perde aqui dentro. Essas outras casas que você vê aí ao redor, é tudo dos meus funcionários. E toda temporada eu chamo um monte de gente que vem de outras cidades para nos ajudar na colheita. Eu nunca vi uma coisa maravilhosa como aconteceu naquela noite. Aí o homem, o pupilo, nem entregou o dinheiro. Passou aquela noite com eles, passou mais alguns dias, viu a felicidade do casal e viu tudo aquilo que estava acontecendo, a fortuna que ele juntou, a bonança que estava sendo para ele, para os vizinhos, para todos que se achegassem àquele homem. E aí ele voltou lá para perto onde estava seu mestre e perguntou e contou toda a história. Falou: ó, mestre, aconteceu assim, assim, quando você mandou eu empurrar aquela vaquinha, eu fiquei com muita raiva de você, mas eu não questionei, não disse nada. Então eu trabalhei todos esses anos, não gastei meu dinheiro para levar para aquela família, mas eu cheguei lá, a família estava totalmente diferente do que eu imaginava. Por que que isso aconteceu? Aí o mestre foi e falou para ele: olha,
eles faziam daquela vaca o sustento diário deles. Então eles cruzaram o braço, porque eles não precisavam fazer mais nada. A vaquinha que fazia tudo para eles. Então foi necessário a vaquinha morrer para eles tomarem uma atitude, porque eles não passavam daquilo, eles não passavam do alimento. E muitas das vezes a vaquinha ficava sobrecarregada sozinha para sustentar toda aquela família. Então foi necessário a vaquinha morrer para poder eles tomarem outro tipo de atitude, porque se não fosse dessa forma, até hoje a vida deles estava do mesmo jeito. Moral da história: muitas das vezes você se acostuma com tudo que tem, seja bom, seja ruim. Você se acostuma, vai empurrando com a barriga. Mas você poderia ter uma vida melhor se você tomasse outra atitude, se você tivesse outro tipo de conhecimento, se você ouvisse os verdadeiros conselhos e se você saísse da zona de conforto. Aquele casal estava muito acomodado com aquela vaquinha que fazia tudo para eles. Aquela vaquinha dava o sustento, dava o alimento da família. Então ele não estava nem aí, passava o resto do dia na rede, dormindo, passeando, mas não passava daquilo. Para eles se tornarem uma vida melhor, não estou dizendo que você tem que ser milionário, mas para eles terem uma vida melhor e de um conforto mais amplo, a vaquinha teve que morrer. Então eu quero te perguntar, o que é que tem que morrer na tua vida para poder tu tomar uma atitude melhor? Tomar uma atitude que venha mudar a sua vida, que venha melhorar a sua vida. O que é que tem que morrer? O nosso orgulho, a nossa preguiça, a nossa vaidade, o nosso preconceito. O que é que há em nós que a gente precisa matar para poder ter uma melhor vida na nossa vida? Essa parte da história se aplicou na vida financeira desse casal, mas muitas das vezes precisamos de uma reviravolta, de uma grande mudança na vida particular, na vida conjugal, na vida entre pais e filhos, na vida pessoal sua com você mesmo. Eu quero te dizer, mudanças às vezes causam medo, mudanças às vezes nos deixa paralisado, mas eu quero te dizer, mudança sempre é bom. Mude o que precisa ser mudado e veja sua vida melhorar, tá certo? Esse é o meu recadinho de hoje para você. Tenha um ótimo dia, muita saúde, graça da parte de Deus para você e sua família. Tudo de bom. Até o próximo programa. Tchau, tchau.